Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tipo de pessoa. Um tipo de pessoa que se chama cristão carnal. Hoje eu vou falar para a Igreja de Jesus Cristo. E entendermos um pouco por que acontece tantas coisas na vida de um cristão, mesmo ele sendo cristão. Existem 3 tipos de cristão: o natural, o carnal e o espiritual. No YouTube tem um vídeo meu que fala só sobre o cristão natural. E hoje nós vamos falar sobre o cristão carnal. Adriana, o que é isso? É um cristão que se converteu, entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se arrependeu dos seus pecados, mas ainda é alimentado com leite, como quem é alimentado como uma criança. Ele não comeu ainda alimento sólido. Por que, Adriana, ele não comeu? Porque ele não tem interesse. Ele não tem interesse de desenvolver a sua fé. Então continua com os velhos hábitos, continua preso ao velho homem, precisa de uma libertação. E isso acontece como, Adriana? Quando ele desenvolve a sua fé. E como isso acontece, Adriana? Orando, jejuando e lendo a palavra de Deus. Como é que a pessoa é um cristão e não tem vontade de conhecer a Cristo? Cristo se fez conhecer através da palavra. Deus se fez conhecer através da palavra. Como é que você quer ter intimidade com uma pessoa se você não sabe o gosto daquela pessoa? Assim é um cristão carnal. Ele não desenvolve a fé. Quando digo desenvolver, é se tornar uma pessoa madura. Então nós vamos ver isso lá na igreja de Coríntios. 1 Coríntios estava procedendo dessa forma. E Paulo viu aquelas divisões na igreja e falou para eles como a crianças, não com alimento sólido. E diz assim a santa palavra de Deus. Fica o endereço bíblico em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. 1, 2 e 3. Para a gente compreender a palavra de Deus, que é transformadora. Acorda, cristão carnal. Esse velho homem está lá atrás. Você tem que buscar conhecer aquele que você confessou que foi Cristo. Isso só vai ser possível se você fizer a sua parte. Deus nunca vai deixar de fazer a dele. Diz assim a santa palavra de Deus. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí ele faz uma pergunta: pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andeis segundo os homens? Ele faz essa pergunta para a igreja de Coríntios. E Deus faz essa pergunta para nós que procedemos de uma forma carnal. Não somos espirituais. Isso é a conduta de um cristão carnal. Ele é imaturo. Ele é... Olha, vou falar as características, viu? Ele tem ciúmes, é dado a paixões da carne, não tem vontade de conhecer a verdade, não pratica a palavra plenamente. Mas, Adriana,
A gente está preso na carne. Isso vai acontecer. Meu amigo. Tentados seremos todo momento. Mas ceder é que é pecar. Em todo momento vamos ter proposta boa e ruim. Mas quando nós temos conhecimento daquele que nos recrutou, o próprio Deus, quando você conhece a Ele, você não age de maneira carnal, você age de maneira espiritual. Em breve farei um vídeo sobre o cristão espiritual. É aquele que discerne tanto a carne como o espírito. Então, o cristão carnal, ele é o tipo de pessoa que ainda tem hábitos que não condiz a sua profissão de fé. Que é o quê? Ciúmes, inveja, contenda, não tem humildade, não é dependente de Deus. Esse é salvo, mas precisa de libertação. Essa libertação só vem através da entrega, da renúncia. Renúncia do eu. Adriana, como é que a gente faz isso? Quando você tem uma conversa sincera com o teu Senhor, entende-se que você confessou Jesus como Senhor e Salvador. Então Jesus é o teu Senhor. Quando ele vê sinceridade em querer mudar, em querer ser uma pessoa melhor, em querer praticar a sua palavra, isso vai vindo naturalmente. É uma conquista de uma hora para outra? Tem pessoas sim, tem pessoas que são radicais. Jesus era radical. Com Jesus era sim, sim, não, não. Todos deveriam ser assim? Deveriam. Porque o reino de Deus é tomado à força. Temos que ser radicais. Não estou falando que vamos deixar de ser misericordiosos. Amar aquele que ainda não teve esse entendimento. Eu estou dizendo radicais em romper. Não flertar com o pecado. Então, quando você flerta com o que você olha, com o que você sente, tudo que vem contrário à vontade de Deus, e você só conhece essa vontade quando você lê as Escrituras, você está sendo um cristão carnal. Igreja de Deus. Cristo nos recrutou, nos alistou no seu exército para buscarmos essa comunhão, essa dependência dele. Senhor, o que eu estou fazendo está certo? Senhor, esse olhar que eu contemplei algo foi da maneira correta? É você estar o tempo todo buscando a opinião de Deus na sua vida. Ele vai falar lá dentro do teu eu. E essa transformação, que é chamada de santificação, vem de dentro para fora. Então, não vale a pena ser um cristão carnal. Você nem desenvolve sua fé, fica desagradando a Deus e pode cair a qualquer momento em pecado. E com isso, a palavra de Deus que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Como pode isso acontecer, Adriana? Deus dá a oportunidade de mudança. Essa mudança não é possível não, Adriana. Por quê? Porque nós estamos no mundo sujeitos a pecar. Sim, é verdade. Mas não teremos mais prazer em viver pecando. A nossa mente não será mais cauterizada, significa pedrificada pelo o pecado. Temos agora uma nova
criatura dentro de nós, aquele cristão espiritual. Ficou entendido, igreja do Senhor? Você precisa entender isso. Agora, tendo consciência de que não agradamos a Deus sendo um cristão carnal, se realmente você confessou a Cristo, você vai mudar e vai entender que há uma necessidade de todo cristão se tornar um cristão espiritual. Não é viver alienado, não. Estou falando de um cristão que sabe discernir. E a próxima reflexão nossa, nós vamos falar a dimensão do que é ser um cristão espiritual. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra tão poderosa que um dia, Senhor, entrou dentro de mim e fez uma mudança extraordinária. Hoje, meu Deus, eu posso compreender tanto as coisas carnais como as espirituais, por causa da tua palavra, Senhor, que penetrou dentro de mim e fez uma mudança maravilhosa. Senhor, abençoe essas pessoas, abençoe suas famílias, que verdadeiramente elas entendam que precisam mudar. Abençoa a tua igreja, Senhor, a tua igreja, meu Pai. Abençoa ela, para que ela se torne uma igreja com maturidade, uma igreja que marcha, que cresce, a eclésia de Deus, continuar santa, irrepreensível. Quando falo isso, meu Deus, falo com todo amor e humildade, Senhor, porque sei que sem ti nada posso fazer. Por isso, que essas pessoas também sejam abençoadas, que essas pessoas, suas famílias, entendam que há uma necessidade urgente da tua igreja se tornar cada vez mais espiritual. Uma igreja que vive na dependência do teu Espírito Santo. Senhor, crendo que esta oração está sendo respondida e sabendo que maior o que está em nós do que o que está no mundo, eu te agradeço pela resposta desta oração. Tenham um excelente dia. Em nome de Jesus!